Bom dia, queridos irmãos, bom dia, queridas irmãs, tudo bem com vocês? Meu nome é João Gabriel, você está aqui no meu canal, no canal do João Vinhas. Dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe aqui nos comentários seu pedido de oração. Eu vou gostar muito de orar com você e por você. Hoje a gente vai ler, vamos ver aqui, o capítulo 2, as motivações da idolatria sexual. Capítulo 2, parte 5, consolando os ídolos magoados da paixão. Os cientistas nos dizem que o cérebro humano é o mecanismo mais sofisticado e complexo dentro do que conhecemos do universo. Na melhor das hipóteses, os neurocientistas mais renomados entendem apenas uma pequena percentagem do funcionamento real do cérebro. No entanto, por mais complexo que seja, ainda é mais misterioso o conhecimento que temos de como a alma humana interage com as funções biológicas do corpo. Se não tivéssemos a revelação divina que nos foi dada por Deus, estaremos em completa ignorância quanto à natureza dessa associação. Sabemos que a alma continua a pensar e ponderar mesmo depois que o cérebro físico está morto. Conforme expusemos no capítulo 2, o apóstolo Paulo falou sobre o fato de que, mesmo ausente do corpo, sua intenção ainda era a de agradar a Deus. A alma não precisa de um cérebro físico para pensar. No entanto, enquanto a alma e o corpo ainda estão unidos, tudo que afeta o funcionamento biológico do corpo também afetará a capacidade de pensar e processar informações. Isso pode ser aplicado à natureza do pecado sexual da seguinte maneira: os hábitos adquiridos pelo corpo, aspecto físico, incitarão a mente, alma, a pensar costumeiramente de muitas maneiras ímpias. Conforme observamos anteriormente, a Bíblia diz que o coração é responsável pelos pensamentos, planos e propósitos. Existe uma conexão inegável entre o corpo e o coração. Assim como o cérebro é complexo, seu coração também é. As Escrituras dizem: há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Provérbios 19, 21. Não é apenas o único pensamento ou desejo que leva a pecar. Por que você comete pecados sexuais? Essa é uma pergunta simples e talvez você queira uma solução simples. Mas a resposta pode ser mais complexa do que você jamais imaginou. Por quê? Porque seu coração tem muitos planos e propósitos para você fazer o que faz, pensar o que pensa ou reagir à tentação. Nosso coração não é apenas complexo, mas também é engenhoso. Ele engana, fazendo com que creiamos piamente sermos melhores do que de fato somos. Inventa maneiras de parecer que está livre do pecado, embora esteja o tempo todo fazendo concessões à cobiça. Elabora várias formas visando evitar ser descoberto. Na verdade, seu coração, assim como o meu pecado escravizador como algo simples, uma mera violação da lei de Deus, uma infração inofensiva das regras, um pecado facilmente cometido com muita pouca premeditação e que pode ser interrompido quando você bem entender. Pouca atenção é dada às ambições e cobiças conflitantes que nos levam a expressar a cobiça sexual em ações. Conforme descobrimos no capítulo anterior, desejos sexuais revelam conexões com uma variedade de motivações, planos e propósitos do coração. Neste capítulo e no seguinte, examinaremos 8 deles, que são especialmente dominantes na sexualidade pecaminosa. No cerne de todo pecado sexual encontra-se um coração cobiçoso, um coração governado pela avidez sensual e egoísta. Essa expressão de avidez pode se manifestar em motivações negativas e motivações ratificadoras, ambas gerando pensamentos e comportamentos sexuais pecaminosos. As motivações negativas correspondem às circunstâncias de sua vida em que seu coração está ferido.
as ocasiões em que você sofreu. Quando você se deixa magoar, é porque está fugindo de algo que acredita não merecer. O prazer sexual é usado como uma maneira de compensar as dificuldades ou diminuir a dor e o sofrimento. A avidez direciona nosso coração a cobiçar um analgésico sexual em busca de alívio. É como se ele dissesse: eu não quero mais sofrer, e a forma de me livrar da dor é entregar-me ao prazer sexual. Este capítulo descreverá mais detalhadamente quatro desses desejos negativos dominantes do coração: ira, autocomiseração, descontentamento e medo. Por outro lado, as motivações ratificadoras, as que promovem a aprovação, correspondem às circunstâncias da sua vida em que você acredita ter direitos e ser merecedor. Quando nosso coração deseja, corremos em direção a algo que acreditamos merecer. Mais uma vez, a avidez é o que norteia o coração. Neste caso, porém, trata-se de encontrar satisfação no meio da imaginação e de comportamentos sexuais pecaminosos. O capítulo 6 examinará qual desses desejos ratificadores: autorrecompensa, adoração ou lisonja, poder ou controle e conforto. A cobiça sexual é alimentada por esses 8 desejos refinados. Apesar desses 8 eixos não representarem todas as possíveis condições do coração que precipitam a cobiça sexual, certamente representam os ardentes desejos que exercem tremenda influência, anseios que, por meio de meu estudo bíblico e de minha longa experiência como conselheiro, descobri serem particularmente proeminentes. Além disso, seria errado supor que são 8 categorias isoladas, não influenciadas umas pelas outras. Sem sombra de dúvida, elas podem se sobrepor, e isso acontece com frequência. Dada a complexidade do coração e de suas motivações dominantes, faz sentido que vários desejos que se sobrepõem possam estar simultaneamente ativos. Por exemplo, uma jovem que se envolveu em sexo com o namorado antes do casamento, pois aquela era ao mesmo tempo uma experiência agradável e uma maneira de se vingar de seus pais muito rígidos, exibe 2 desejos sobrepostos: prazer e vingança. A seguir temos uma descrição de como os 4 primeiros eixos, pela perspectiva do sentir-se magoado, podem ocasionar e alimentar a cobiça sexual do coração. A ira que conduz às fantasias e atividades cobiçosas. A ira pecaminosa é um produto da vida mental cheia de cobiça. Por exemplo, alguém acredita ter sido privado de um direito seu, que essa perda gerou algum tipo de dano, real ou imaginário. A reação de ira resultante é alimentada pela energia emocional proveniente das expectativas frustradas. Esses desejos não supridos dão lugar a uma racionalização perversa, visando preencher o vazio ou a mágoa por meio de atividade de autogratificação. Situação muito parecida com alguém que está fazendo regime e, movido pela ira e frustração de não perder o peso esperado, devora um bolo inteiro de chocolate. Nesse caso, porém, a natureza carnal do forte desejo é sexual, em sua essência. O satisfazer o desejo sexual se torna uma compensação pela perda detectada, pois traz consolo ao sentimento prazeroso de vingança. Deus é o alvo final dessa ira. Frederic, o aconselhado, mencionado no capítulo 4, interrompeu-me e disse: vou lhe dizer por que procuro me satisfazer. Sempre que algo ruim acontece, isso me faz lembrar todas aquelas terríveis memórias da infância de quando meus pais brigavam e que quero esquecer. A mágoa e a ira, por ele experimentadas, tinham origem na crença de que ele merecia crescer em um lar mais pacífico e emocionalmente estável. Mais tarde, quando ele e sua esposa Robin discutiam, suas memórias de infância eram desencadeadas e essa crença se intensificava. O meio de fuga escolhido por ele, à espera de encontrar o consolo emocional que anelava, foi o pecado sexual habitual. A expressão sexual da ira de Frederick era simultaneamente terapêutica e maligna. Quer tenha percebido ou não, em última análise, sua ira era dirigida contra o Senhor que ele afirmava amar. Foi o Senhor que planejou o desenrolar da vida de Frederick. Era essencial que Frederick compreendesse as implicações da graça salvadora de Deus com relação à sua ira latente. Seria impossível encontrar alguma solução para os seus problemas de masturbação ou a sua ira, senão num coração transformado, que abraçaria a verdade de sua total falta de merecimento e o verdadeiro consolo da provisão graciosa do Senhor.
Deus havia permitido as dificuldades de seu passado para moldá-lo num ser humano melhor como crente. Até mesmo as memórias de privação e injustiça poderiam ser graciosamente instrutivas. F. Bruce fala do cerne desta questão ao comentar Hebreus 12:11. O homem que aceita a disciplina... Cadê? O homem que aceita a disciplina, privação, vinda de Deus como algo projetado por seu Pai celestial para o seu bem, deixa de lado o ressentimento e a rebeldia. Ele acalmou e aquietou sua alma, o que, por sua vez, produz terreno fértil para o cultivo de uma vida justa, sensível à vontade de Deus. Em vez de alimentar a paixão rebelde e pecaminosa, as privações podem ser usadas para alimentar uma vida reta e de paixão santa. Como conselheiro de Frederick, eu sabia que era importante neutralizar a octanagem da ira que abatecia seu pecado de autogratificação, através de um rememorar robusto da graça neutralizadora de Deus. O sexo autogratificante é apenas uma das muitas e diferentes formas de expressão sexual que ela pode assumir. Uma das mais notórias é o estupro. As mulheres que comunicam um ar de superioridade se expõem à possibilidade de violência sexual nas mãos de homens que aprenderam desde a infância que eles são superiores e, consequentemente, são propensos a pôr à prova tal suposição feminina e de forma irada. Roy F. Baumeister e seus colegas da Case Western Reserve University documentaram um estudo aprofundado de criminosos violentos. O estudo de mais de 100 estupradores, por exemplo, confirma que às vezes os estupradores escolhem uma determinada vítima para libertá-la de sua noção de superioridade. Ou seja, a mulher deu ao homem a impressão de que considerava ser melhor que ele e, por isso, ele a estuprou para provar que ela estava errada. A busca social pela autoestima elevada para todas as pessoas pode resultar, literalmente, em danos consideráveis. Quando uma pessoa com uma visão elevada de si mesma encontra outra pessoa que questiona a opinião que tem de si mesma, muitas vezes o resultado é a ira violenta. Essa ira provém dos desejos cobiçosos que anseiam por compensação devido a uma injustiça flagrante. Com algum tipo de lógica distorcida e pecaminosa, o estuprador se convence de que, se os outros o magoaram, ele também fará sofrer. Baumeister acrescenta: os psicopatas são excepcionalmente propensos a condutas agressivas e criminosas, e possuem opiniões muito favoráveis a respeito de si mesmos. As evidências sobre a autoimagem de assassinos específicos, estupradores e outros criminosos têm a tendência de ser anedóticas do que sistemáticas, mas o padrão é claro. Os criminosos violentos, via de regra, descrevem-se como superiores aos outros, como pessoas especiais, elitizadas, merecedoras de tratamento preferencial. De acordo com as Escrituras, essa visão elevada de si mesmo é um elemento fundamental do coração humano pecaminoso. O ego presunçoso é hábil e desenfreadamente exigente. Quando algo que a pessoa acredita merecer, respeito, tratamento preferencial, relação sexual com uma mulher bonita, é negado, a ira pode transformar-se em atos sexualmente agressivos como o exibicionismo, o foiterismo, frotismo, a pedofilia, o estupro ou estupro seguido de homicídio. A autoestima elevada é um elemento formativo da ira, e a ira é um elemento formativo do pecado sexual. Uma forma simples, mas abominável da ira é a inveja sexual. O homem pode ver a noiva ou a esposa de outro homem, encher-se de inveja, cobiçosa, pois não pode possuí-la, e então a estupra com forma de vingança. Ele tivesse sobre isso. Porém, se um homem no campo encontrar uma moça que tem casamento contratado e a forçar e tiver relações com ela, então morrerá. Só o homem que teve relações com ela. A moça, vocês não devem fazer nada. Ela não tem culpa de morte. Porque este caso é semelhante ao do homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida. Deuteronômio 22, 25 e 26. Esse tipo de desejo cobiçoso pode se manifestar em numerosas formas sexuais. É relativamente comum a agressão sexual que visa ferir outras pessoas. É relativamente comum a agressão sexual que visa ferir outras pessoas e encontrar sua origem na ira vingativa. O homem que está irado, porque uma de suas amantes lhe transmitiu o vírus da AIDS, que é potencialmente fatal, pode se voltar contra os membros do sexo oposto a fim de transmitir a mesma doença mortal que ele adquiriu.
Essa forma perversa de prazer vai além do prazer sensual. Sua intenção maliciosa é causar aos outros um dano permanente. A rejeição romântica é mais um exemplo de algo que pode incitar a ira sexual e resultar em estupro violento. Aminon, o primogênito do rei Davi, era aparentemente o herdeiro do trono de Israel. Depois de seu pai, ele era o líder da casa, acostumado a ter tudo o que queria na residência real. O relato bíblico diz que ele amava sua meia-irmã Tamar e sentiu-se atraído pela sua beleza evidente. Assim como seu pai, Aminol notava as mulheres bonitas e estava disposto a pecar para obter o que queria, uma vez que a cobiça havia concebido em seu coração. Aminon ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois, sendo ela virgem, parecia impossível para ele fazer alguma coisa com ela. Seu amor por Tamar não era um fator fraterno, não era um amor fraterno. Ele estava tomado pela cobiça sexual. O versículo diz que ele estava angustiado. O termo hebraico significa ele se sentia apertado, estava em apuros, aflito. Aminon ficou frustrado, o que é um tipo de ira. O que dificultou para Aminon foi que, no Israel do Antigo Testamento, as virgens, filhas solteiras em idade de se casar, costumavam ser mantidas isoladas dos homens e não era possível vê-las isoladamente. Aqui está um exemplo óbvio do que acontece quando o coração cobiçoso é privado de algo sem ser profundamente ter. A situação serve apenas para tornar aquele objeto ainda mais desejável. Aminon queria muito Tamar e, como uma criança mimada, está virado por não poder possuí-la. Com a ajuda de seu primo Jonadab, fingiu estar doente, pois sabia que a situação faria com que tivesse contato pessoal com ela. Seu plano teve êxito. Tamar teve compaixão de seu meio-irmão adoecido, mas quando ela ofereceu os bolos para que ele comesse, Aminon agarrou-a e lhe disse: Venha, deite-se comigo, minha irmã. Ela existiu e usou 4 argumentos na tentativa de dissuadi-lo. Primeiro, aquilo seria uma violação do que era tido como conduta adequada em Israel. Com o povo de Deus, seria uma transgressão da palavra de Deus, porque descobriria a nudez de sua irmã. As consequências desse pecado poderão incluir a perda do trono, derramamento de sangue e até mesmo a morte. Em segundo lugar, ela apelou ao seu senso de honra e ao amor dele por ela, lembrando que tal ato faria dela um objeto permanentemente de desprezo em Israel, ainda que ela tivesse resistido a ele. Em terceiro lugar, caso o apelo natural à decência e o amor por sua irmã não fosse consciente, ela lhe disse que ele seria como um dos loucos de Israel. Em outras palavras, ele compartilharia de sua desgraça. Talvez ela esperasse que a dignidade e o amor próprio de Aminon o impedissem daquele ato terrível. Por fim, desesperada, Tamar tentou fazê-la esperar pela permissão do pai para ter um casamento legítimo, embora isso fosse proibido na lei mosaica. Aminon, sabendo que conseguia a permissão de seu pai, Davi, seria impossível. Não se deixou persuadir. Sua cobiça não seria reprimida, mas Aminon não quis dar ouvidos ao que Tamar dizia. Pelo contrário, sendo mais forte do que ela, forçou-a e teve relações com ela. Sua ira resultou no estupro brutal e depois de ter tido relações sexuais com ela, sua cobiça se transformou em ódio. A partir de então, ele a desprezou. Estupradores geralmente odeiam suas vítimas depois de violentá-las. O ódio é um aspecto específico da ira. A ira pecaminosa nem sempre termina no comportamento sexual violento. Ela pode assumir também formas menos óbvias de imoralidade imaginária. Quando era solteira, com seus 60 e poucos anos de idade, procurou a ajuda de uma conselheira. Ela descreveu seus problemas de depressão, as dificuldades frequentes no trabalho, com seus chefes do sexo masculino e as fantasias imorais. Após alguns encontros de aconselhamento, ela se dispôs a admitir até mesmo nutrir pensamentos sexuais contra as mulheres. Deixou a conselheira em uma posição desconfortável e, por isso, ela inseriu outra mulher cristã nos encontros, como conselheira auxiliar. Essa conselheira era crente há anos e até atuou de tempo integral por vários anos em organizações cristãs. Sua confusão quanto ao motivo de estar sendo atormentada por essas fantasias pecaminosas de lesbianismo levou-a a concluir que, provavelmente, ela estaria sendo oprimida por demônios. Bastante consciência das proibições bíblicas relativas à homossexualidade, ela não conseguia decifrar porque sua mente continuava vagueando para esses encontros sexuais com outras mulheres. Isso a incomodava profundamente. Com o passar do tempo, as verdadeiras mágoas e dissabores de seu coração vieram à tona. Durante anos, ela havia ansiado intensamente por um marido, mas esse não era o plano de Deus para sua vida. Com o passar dos anos, sua ira voltada contra homens aumentou.
Nos seus pensamentos presunçosos, ela não se encontrava virada apenas contra os homens, mas também contra Deus. Àquela altura, qualquer pensamento sexual que envolvesse um homem a enjoava. Aos seus olhos, os homens eram a escória do mundo. Ao longo dos anos, a ira crescente redirecionou o curso de suas paixões sexuais para o gênero que mostrava o amor e a aceitação que ela acreditava merecer: as outras mulheres. Os conflitos recorrentes com os chefes homens eram reflexo da mesma ira e amargura que vem fermentando há anos. No devido tempo, ela até admitiu fofocar a respeito dos presbíteros de sua igreja e de demonstrar um espírito bastante crítico para com qualquer homem que exercesse posição de liderança. Ao enxergar a ira de longa data presente em seu coração, sua depressão, os problemas no trabalho, os pensamentos morais começaram a fazer sentido para ela. Seu desejo cobiçoso de teu marido reuniu, durante anos, os ingredientes de um perverso escondidinho de ira e tormento, enquanto esse ídolo permanecia oculto em seu coração. Autocomiseração alimenta a dor de desejos e atos cobiçosos. Intimamente associada à ira, nós encontramos a armadilha da autocomiseração. O coração também opera a partir da concepção de que algo que merecia lhe foi negado ou que sofreu algo que não merecia. A comiseração é a dor sentida pelo sofrimento ou angústia de outra pessoa. Não raro, a expressão é sinônimo de sentir compaixão ou piedade diante de uma dor ou injustiça. O papel da autocomiseração no pecado sexual é ter uma compaixão extrema e inabalável, voltada para si mesmo, por uma experiência dolorosa. A autocomiseração torna-se a racionalização para justificar a expectativa de um tratamento especial ou de uma compensação por uma perda detectada. A busca por alguma espécie de compensação pode levar a pessoa a conceder a si mesma liberdades especiais para desfrutar de prazeres sexuais normalmente proibidos. O coração racionaliza que, sob tais circunstâncias específicas, Deus compreenderá e fará vistas grossas às indiscrições sexuais. É fácil escusar o pecado sexual, contanto que a mágoa sofrida pareça justificar a entrega a ele. O coração humano parece ter uma capacidade infinita de justificar quase tudo que, no fundo, deseja. Jake Adams apresenta um estudo de caso típico. Brad é um cristão, casado com uma mulher detestável e incrédula. Desde que se tornou cristão e viu grande parte do seu estilo de vida transformado, de forma a agir de acordo com a sua fé, Sally, sua esposa, não apenas passou a ridicularizá-lo, continuamente envergonhá-lo diante de todos os amigos, mas também fez tudo para tornar a vida tão infeliz quanto possível para ele. Aliás, para completar, ela parou de ter relações sexuais com ele há mais de um ano. Como se isso já não fosse ruim o suficiente, durante esse tempo ela fez questão de excitá-lo para, em seguida, recusar-se a satisfazê-lo. Brad sabe o que deve fazer como cristão, deve continuar a cumprir sua parte dos votos matrimoniais da melhor forma possível, pois fez uma promessa de Deus. Deus não falhou com ele, foi sua esposa quem falhou. Como ela não é crente, é de se esperar que desaprove a recente conversão de Brad a Cristo e a consequente mudança. Afinal, ele não é mais o homem com quem ela se casou. Se ele viver como Deus exige, empenhado em agradar a Deus e procurar obedecer e honrar a Deus em seu relacionamento, Brad será bem sucedido por agradar a Deus, quer se ele se converta a Cristo ou não. Ele sabe que isso é primordial. Sua paz e felicidade não dependem de Sally e do humor dela, mas da fidelidade de Deus. Mas é difícil demais, ele diz com seus botões. Então, ao menos recebesse algum incentivo da parte dela. Se pudesse pelo menos enxergar nela alguma mudança, entra dia sai dia, entra semana sai semana, ela parece a mesma, exceto quando a mudança é para pior. Estou tendo muita dificuldade para manter-me puro em meus pensamentos e ações. Essa é a batalha de Brad. Embora no fundo ele saiba as patas de Deus, ele pergunta a si mesmo: será que Deus me negaria um alívio sexual extraconjugal? Não quer que eu seja normal, como todos os demais crentes da igreja? Ele sabe que minha capacidade de domínio próprio é pequena. Afinal, que mal haveria nisso? Onde Brad trabalha, existem várias mulheres com quem Brad tem certeza de que poderia ter um caso. Na verdade, uma delas, uma secretária bastante estranha, e fica em outro escritório perto dele, costuma ter comportamentos que podem ser interpretados como insinuações. Até agora, Brad não correspondeu a tais insinuações, simplesmente não as levando a sério.
Onde é que ele deveria considerar a próxima insinuação e ver no que poderia dar? Ou será que ele deveria tomar iniciativa? Tem pensamento de dezenas de outros semelhantes ao volume de contínuo em sua mente. Se Brad não tomar cuidado, sua autocomiseração o levará ao adultério. Pode haver várias mulheres disponíveis para ele no escritório, não é uma indicação de aprovação tática de Deus, tácita de Deus, para uma satisfação ilícita. Muitas pessoas racionalizam o próprio pecado dizendo: se a porta está aberta, então deve ter a aprovação de Deus. Entretanto, é o mundo e Satanás que estão proporcionando essa porta aberta para o pecado, não Deus. Eles estão estimulando o coração pecador a agir de acordo com a tentação. A autocomiseração de Brad torna-se o coração fértil para que esse tipo de pecado seja concebido. É comum que os pensamentos cobiçosos levem vantagem quando a autocomiseração reina absoluta no coração. A verdadeira dor do dissabor ou sacrifício é tão desagradável ou insuportável que o aconselhado busca uma fuga para o mundo irreal do voyeurismo, passando para a autogratificação antes de incluir outros em sua atividade sexual pecaminosa. Nesse mundo irreal, Brad pode encontrar um reino imaginário de experiências agradáveis que seduzem seus sentidos, excitando-o para, em seguida, desapontá-lo. Por meio dessa fuga, ele pode imaginar mulheres que ficam perfeitamente felizes com suas propostas de intimidade e reagem favoravelmente a ele de todas as formas, em vez de uma esposa que o provoca e, em seguida, de forma vingativa, lhe nega todos os favores sexuais. Alguns dos que lutam com autocomiseração como desculpa para sua amargura sexual descobrem que esse sentimento já era um ato mental desde a infância. Talvez mesmo antes da adolescência e do primeiro ímpeto do despeitamento sexual, o padrão de autocomiseração tenha se tornado a justificativa e a forma ritualista para aliviar o tormento emocional. Posteriormente, os impulsos sexuais se sobrepuseram a esse padrão, tornando-se a forma de escape dominante em sua vida para a autocomiseração. Desde a mais tenra idade, o coração pecaminoso é astuto na criação de ídolos baseados em atitudes e desejos que se tornam o palco no qual os impulsos sexuais se conectam a intricadas fugas eróticas. Jack era uma considerada de 28 anos que foi salva de um passado sexual um tanto quanto sórdido. Seu pai morreu em um trágico acidente automobilístico quando ela tinha apenas 2 anos. Sua mãe se casou de novo, 2 anos mais tarde, com um padrasto que abusava sexualmente dela. Após um ano de casado com a mãe de Jack, ele já a acariciava repetidamente quando sua mãe não estava por perto. Ele dizia que aquilo era uma brincadeira secreta apenas entre os dois, e que ela nunca deveria contar para a mãe, já que se lembrava que sentia que aquilo não estava certo, mas, por confiar no padrasto, ela permitiu que a brincadeira continuasse sem dizer uma só palavra. Ela disse que com o passar do tempo começou a aceitar aquilo como parte normal de sua vida. Começou que até gostava da atenção que recebia por parte dele e desfrutava de certo prazer com suas carícias. Como ele era o único pai que ela conhecia, desejava muito agradá-lo. No dia que tinha 8 anos, seu padrasto começou a praticar penetrações com ela. Ela não gostou nem um pouco e até clamou da dor. No domingo, ela foi à igreja com a mãe e estava emocionalmente arrasada do que havia acontecido. A professora da escola dominical percebeu que Jack estava diferente. Depois da aula, perguntou o que havia de errado. A princípio, Jack estava muito retraído e não queria falar. Mas ela começou a chorar e contou à professora tudo o que seu padrasto estava fazendo. Imediatamente a professora entrou em contato com a mãe de Jack e com o pastor da igreja, que por sua vez denunciou o caso às autoridades locais. O exame físico ficou provado que Jack estava dizendo a verdade. O padrasto ficou colocado na prisão e permanece até hoje. Jack ficou arrasada com esse desfecho. Ainda menina, ela não fazia ideia de que sua confusão faria com que o único pai que conhecera fosse preso. Esse assassino simples de criança, ela culpou a professora da escola dominical e a igreja por tirarem dela o pai. Evidentemente, ele a havia machucado, mas a maioria das lembranças que tinha dele eram agradáveis. Além disso, ela sempre quis agradá-lo como se fosse seu pai biológico, e ao revelar o segredo, fez com que ele ficasse muito zangado com ela. Agora, ela nunca mais conseguiria ter um pai que se agradasse dela. Jack ficou revoltada por causa do que havia acontecido. Ela não foi mais à igreja, sua mãe não foi capaz de levá-la de volta. Jack começou a ter problema na escola. O aconselhamento exigido por decisão judicial colocou em sua mente que ela era uma vítima ferida que precisaria de anos de terapia antes de voltar ao normal. O que mais me lembro do aconselhamento que recebi
era a ideia de que ainda havia coisas enterradas no meu subconsciente que me tornavam diferente de todas as outras pessoas. Eles me disseram que eu precisaria de anos de terapia com profissionais para remover as várias camadas da consciência antes que eu pudesse voltar a ser normal. A sua visão da vida mudou radicalmente. Jack se tornou uma pessoa exigente e grosseira. Sua nota na escola caiu vertiginosamente. Ela começou a andar com sapatos que lhe davam atenção. Visto que o desenvolvimento físico de Jack foi precoce, ela teve sua primeira relação sexual consentida aos 2 anos de idade, com um garoto de 15. Ela confessou: minha mãe perdeu totalmente o controle sobre mim. Eu me alegro que eu tenha completado o ensino médio. Sua mãe não voltou a se casar, temendo se casar com outro homem que fizesse as mesmas coisas horríveis com sua filha. Durante o ensino médio, Jack teve várias experiências sexuais com os rapazes nas festas após as aulas. Conforme foi ficando mais velha, sua ira passou de rebelião declarada a autocomiseração profunda. O psicólogo que a aconselhava investiu muito tempo procurando escavar as memórias de seu pai biológico, o que serviu apenas para agravar a autocomiseração e vitimização de Jack. Por ser uma jovem bastante atraente, Jack não teve nenhuma dificuldade com possíveis pretendentes. O problema era que ela queria receber desses jovens a aprovação e aceitação que não teve de seu pai quando menina. Ela recordava os eventos traumáticos com o padrasto, com mistura de ira e autocomiseração pelo modo como sua infância havia sido roubada. Jack acreditava que aquilo tudo a forçou a crescer depressa demais, sem que jamais tivesse sido capaz de tirar proveito da alegria de ser criança. Suas principais memórias da infância eram o ficar sabendo da morte do pai, o abuso praticado pelo padrasto e as intermináveis sessões de terapia. Ela odiava a pessoa que havia se tornado. Foi por isso que Jack procurou aconselhamento pastoral. Ela ouviu dizer que o aconselhamento bíblico era diferente da terapia e, como cristã, estava interessada em descobrir o que a Bíblia tinha algo a dizer sobre sua vida e suas experiências. Depois de iniciar o aconselhamento, ela confessou que estava seriamente interessada em um jovem cristão da igreja e que ele também tinha intenções sérias para com ela. Também confessou que seu desejo de agradá-la estava sendo uma verdadeira fonte de tentação. Ela queria que ele substituísse o amor que ela não recebera de seu pai. Agora, pela primeira vez na vida, ela se sentia culpada por alimentar pensamentos de natureza sexual com ele, mas eu acreditava que aquele rapaz era exatamente o que ela precisava para preencher o vazio que havia em sua vida. Junto com Brad, no caso anterior, Jack estava trilhando um caminho muito perigoso. Se não tomasse cuidado, a autocomiseração devido ao passado poderia se tornar uma justificativa para outros pecados sexuais. A motivação idolatrada que governara seu coração durante as proezas sexuais dos anos de ensino médio ainda a atormentava como nova convertida que era. O desejo da carne vinha de um coração cheio de autocomiseração, que buscava o consolo dos relacionamentos amorosos com homens. Na infância, o coração de Jack havia feito da aprovação de seu pai um ídolo, e isso persistiu na verdade. À medida que os anos passaram, seu desejo se transformou em exigência por aprovação do pai ou por algo semelhante que pudesse ser um substituto. Quando percebeu não conseguir encontrar o que procurava, mergulhou de cabeça no poço da autocomiseração, e depois sexuais formaram a camada superior desse ídolo, tornando-se sua expressão principal. Por ser uma jovem atraente, ela logo aprendeu que poderia usar seus atributos femininos para obter o amor e a aceitação dos rapazes que ela tão desejava. A autocomiseração calou a culpa e encorajou sua voz que continua por um amor genuíno. O bêbado que tenta afogar suas mágoas no álcool passa por uma situação semelhante. O elixir preferido, seja o álcool ou o sexo, é usado para contrabalançar a mágoa e a dor aparentemente desproporcionais. A diferença entre o sexo movido à ira e o sexo movido pela autocomiseração está na lógica por trás de ambas. A ira possui uma forte percepção de ter que acertar as contas, exigir vingança por meio da gratificação sexual, como, por exemplo, uma mulher que comete adultério porque seu marido teve um caso extraconjugal. A autocomiseração é bem mais introspectiva, concentrando-se em aliviar a dor da perda por meio da autogratificação sexual. A ira vê a prática sexual como uma terapia, não como uma arma. Para alguns aconselhados, como Frederick, pode haver uma mistura de autocomiseração e ira por trás da atividade sexual imprópria. Deixa eu botar essa página de volta.
Eu vou contar página de foto aqui para acabar. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui quantas páginas faltam. Para ver se vai dar tempo. Para ver se vai dar tempo. Vou até 216. Faltam 20 páginas. Acho que vai dar tempo sim. Bora. É preciso observar uma interação entre a autocomiseração e a ira voltadas para o sexo no relato de Judá e Tamar em Gênesis 38. Os teólogos se perguntaram por que esse relato de imaridade não interrompe a história de José em seu cativeiro no Egito. A melhor explicação é que, após o vergonhoso caso de incesto, a falsidade de seus irmãos Rubem, Simeão e Levi e a aparente remoção de José do palco, Judá seria naturalmente o seguinte na linha de sucessão para receber os direitos de filho primogênito de seu pai, Israel. Esse relato revela o motivo pelo qual ele não merecia essa posição. Aliás, essa história serve para estabelecer um contraste vívido entre a perversidade de Judá, que vivia em condições luxuosas entre os cananeus, e a vida virtuosa de José, que vivia como escravo no Egito. A vida entre os cananeus e casando com mulheres cananeias, Judá colocou em risco a linhagem abraâmica. A assimilação da religião dos cananeus, pelos descendentes de Abraão, ameaçava eliminar a linhagem do Messias. Mas Deus de enviar José ao Egito como escravo foi um ato de preservação. Judá se casou com a filha de um homem cananeu chamado Sua, que lhe deu 3 filhos, Onã e Selá. Da mesma forma como ele mesmo havia feito ao se casar, Judá escolheu para seu filho uma esposa cananeia, cujo nome era Tamar. Na devida tempo, Deus tirou a vida de por ter cometido um pecado não especificado, e tornou-se responsabilidade do segundo filho de Judá, Onã, tomar Tamar sob seus cuidados. Agora, tendo Tamar como esposa, ele deveria providenciar para que ela pudesse ter filhos da castidade à família de seu irmão. Essa forma de casamento, por levirato, era comumente praticada entre os cananeus e também foi posteriormente ordenada na lei mosaica. Mas Onã sabia que o filho não seria considerado seu. Por isso, todas as vezes que tinha relações com a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Onã se recusou a engravidar a esposa de seu irmão e dar continuidade à sua linhagem. Foi por isso que Deus o julgou e lhe tirou a vida. A essa altura, a prática do casamento por levirato obrigaria Tamar a se tornar a esposa do terceiro filho de Judá, Selá. Por algum motivo, porém, Judá não fez com que isso acontecesse. Ele se justificou perante Tamar, dizendo que Selá ainda era jovem demais para se casar naquele momento e a mandou de volta à casa de seu pai. O tempo todo, porém, ele temia que Tamar carregasse alguma maldição e não queria perder um terceiro filho por lhe dar Tamar como esposa. Então Judá disse a Tamar, sua nora: continue viúva na casa de seu pai, até que, meu filho cresça. Pois Judá pensava assim: é para que não morra também ele, como seus irmãos. Assim Tamar se foi e passou a morar na casa do pai dela. Depois de vários anos, uma terceira tragédia atingiu a casa de Judá. Sua esposa morreu. Até aquele momento, sua vida entre os cananeus havia sido difícil. Judá havia sofrido a perda de seus 2 filhos mais velhos e agora pela morte de sua esposa. Depois do período habitual de luto, Judá planejou visitar seu amigo Ira, que habitava na mesma cidade em que ele conhecera sua esposa. Quando Tamar recebeu a notícia de que seu sogro estava chegando, ela trocou as vestes de luto por vestes de prostituta e cobriu o rosto. Talvez ela soubesse como seu sogro costumava agir com as mulheres e supôs que ele procuraria ali por uma mulher como já havia feito outras vezes. Afinal, foi assim que ele encontrou sua própria esposa e também encontrou Tamar, para ser de seu filho primogênito. Para ser esposa de seu filho primogênito. De seu filho primogênito Sem sombra de dúvida, ela sabia que ele havia perdido a esposa recentemente e estava cedendo para alguma companhia feminina. Então, ela tramou um plano para emboscá-lo. Embora o texto não seja explícito, sugere que Judá, depois de ver a perda de grande parte de sua família, resolveu entregar seu sexo em meio à sua autocomiseração. Ele se deparou com Tamar, cuja aparência era atraente, perto de um portão onde as prostitutas normalmente ficavam, e, sem se dar conta de que era sua nora,
ele lhe fez uma proposta. Judá não tem dificuldade para racionalizar a situação. Ele havia perdido algumas das pessoas mais importantes em sua vida, e elas jamais retornariam. Havia sofrido muito mais do que a maioria dos homens. E os que já possuíam uma predileção pelas mulheres cananeias que habitavam na região e se encontravam longe de casa numa viagem de negócios para ver seu amigo, ninguém mais ficaria sabendo. Judá procurou uma prostituta levado por sua necessidade de ser consolado. O ídolo de Tamar era outro. Ela cobiçava algo e queria consolo, mas também tinha um forte desejo de acertar as coisas, forçando a situação com seu sogro. Era uma esboa Tamar a se fazer passar por uma prostituta. Seu sogro havia sido injusto com ela. G. Charles Alders explicou com clareza. Embora as ações de Tamar possam nos parecer estranhas, existe evidência de que, entre os antigos povos assírios e hititas, era costume que a responsabilidade do levirato desse passar para o pai da viúva de seu filho, caso não houvesse irmãos para cumpri-la. Sendo assim, também estava apenas tentando obter o que tinha direito por lei. Quando Tamar conversou com Judá sobre o pagamento de seus serviços, ela não aceitou a promessa de um cabritinho como um pagamento futuro, sem que houvesse algum tipo de garantia através de um adiantamento temporário. Então ela pediu que Judá lhe desse o selo e trazia pendurado ao pescoço o cordão que o segurava e o seu cajado. Mais tarde, ela enviaria o cabrito e resgataria os seus pertences. Tamar deitou-se com Judá e engravidou. Ela não buscava algum tipo de aprovação pessoal como Jack, aconselhado do estudo de caso anterior. Tamar procurava corrigir um erro que havia sido cometido contra ela e estava se utilizando do sexo como meio principal de fazê-lo. A piedade presunçosa de Judá transparece nos últimos versículos de Gênesis 38. Passados 3 meses desde o encontro deles, quando se tornou publicamente visível que Tamar estava grávida, sem ter um marido, Judá foi informado da indiscrição de Tamar. Pois ainda tecnicamente componente da família de Judá, ela estava sujeita à sua autoridade e ordenou que ela fosse queimada por causa de seu ato vergonhoso. Foi então que ela revelou estar grávida de um filho concebido pelo homem que lhe dera o seu selo, o cordão e o cajado. O pecado sexual de Judá foi exposto publicamente. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, porque eu não a dei a selar meu filho, e nunca mais teve relações com ela. Ao registrar tais palavras, os escritores não estão fazendo vistas grossas ao pecado ardiloso de Tamar, embora trata-se do reconhecimento de que ela havia sido mais íntegra na obediência à lei do direito de herança do que Judá, como seu sogro. A sentença de morte que Judá havia pronunciado foi completamente revogada. Tomados pela cobiça, Judá desejava ser consolado por suas tristezas, enquanto Tamar desejava ser recompensada pelo mal que havia sofrido. Ambas as motivações estão por trás dos meios sexuais pelos quais elas acabaram sendo expressas. Ambos os desejos se encontraram numa união perversa de prostituição cultual e de incesto. No entanto, no plano gracioso de Deus, essa perversidade se tornou um elo na cadeia da linhagem messiânica por meio de Boaz e Ruth, passando pelo rei Davi para chegar finalmente a Jesus Cristo, o Redentor. Judá deveria ter buscado ao Senhor Deus de seu pai Abraão, em busca de consolo, em lugar de recolher a prostituição cultural. O Senhor disse a Israel: Eu sou aquele que os consola. Quem, então, é você para que tenha medo do homem que é mortal ou do filho do homem que não passa da erva? No Novo Testamento pode descrever Deus como aquele que consola, mesmo seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia, Deus de toda consolação. Sendo cananeia, Tamar provavelmente adorava seus ídolos cultuais e não possuía um conhecimento melhor, mas Judá deveria ter e voltado ao Deus de sua família. Em Deus, ele teria encontrado graça e provisão para todas as suas necessidades. Uma grande porção de aconselhados, como Brad, Jack e Judá, se chafurdaram da autocomiseração e buscam compreensão sexual para aquilo de que foram privados na vida. Certa mulher casada com voz suave justificou a leitura diária de romances e de um eventual caso extraconjugal com o fato de seu marido ser um homem de temperamento difícil que não a amava de maneira que Cristo amou a igreja. Aliás, racionalizou afirmando que ninguém jamais a amou como ela deveria ter sido amada. Nem seus pais, que geralmente brigavam, nem os avós, que estavam sempre ausentes, e nem os irmãos ou os familiares que nunca a trataram bem. A história dela comunicava:
Eu amei muito as pessoas, mas recebia muito pouco em troca. Bota, cadê? Deixa aqui, cadê? Aqui, ó. Estou... Aqui não dá. Estou vazia, mas sem mais nada para dar aos outros. Com Deus me privarei de um pouco de romance, sendo meu passado tão marcado por sofrimento. Meus pais não me amaram como deveriam, e duvido que eu ainda seja capaz de amar meu marido, porque não sobrou nada. Aliás, acho que me tornei, de certa forma, servilmente codependente dele, e meu tanque de amor está vazio. Nesse momento, ela tirou da bolsa o livro e leu em voz alta. Então, o que acontece se os pais tiverem conflitos, contanto que sejam capazes de amar adequadamente seu filho? A questão é, a menos que reabasteçam os tanques de amor um do outro, os pais não serão capazes de encher o tanque de seu filho adequadamente. De fato, a tristeza entre os pais costuma ser fator disso para uma situação particularmente triste. Se podemos cunhar outra definição para a codependência, poderíamos dizer, é a condição em que os tanques de amor estão vazios. Os tanques de amor vazios tornaram-se outra forma de se chafurdar na autocomiseração e racionalizar toda espécie de pecado, especialmente os de natureza sexual. Enquanto essa mulher continuar a culpar outras pessoas por sua má conduta, ela continuará escravizada espiritualmente, até que não esteja também fisicamente escravizada às fantasias e práticas eróticas. Ela jamais entenderá o consolo e a ajuda do Evangelho da graça de Jesus Cristo, até que lance mão da plenitude de Cristo e aprenda a praticar o amor imerecido com relação a seu marido e às outras pessoas. O diagnóstico de tanque de amor vazio serve apenas para potencializar sua comiseração e justificar sua preocupação com o sexo. Um homem de meia idade, solteiro, cheinho, baixo e tímido, acreditava que sua obsessão pela pornografia na internet se justificava, pois uma mulher jamais demonstrara real interesse no relacionamento de compromisso com ele. Seu hábito crescera ao longo de mais de 10 anos, abastecendo sua mente com infindáveis imagens para o seu mundo de fantasia sexual e de autogratificação. Porque ele ainda precisaria de uma mulher, já que era perfeitamente capaz de se satisfazer sozinho. Ele compilou uma lista mental de todas as moças e mulheres das quais havia se aproximado ao longo dos anos, desde o ensino fundamental até depois da faculdade, terminando esperando de conseguir uma namorada, mas terminando em rejeição. Com certa hesitação, ele me perguntou: a Bíblia não diz em algum lugar que é melhor casar do que andar arder em desejos? Ninguém quer casar comigo, então que escolha eu tenho? Minha resposta foi: sim, a Bíblia diz isso que em 1 Coríntios 7:9. E Paulo estava expressando aquilo como concessão, no mandamento, no contexto ele se dirigia a viúvas e solteiros. Argumentou que não se casassem naqueles primeiros dias da perseguição de Nero contra os cristãos, a fim de evitar problemas adicionais. Vou lá no banheiro, já tô voltando, tá?
Voltei. Tenho terminado aqui antes de 9h30. Vou tomar banho. Como é que tem tempo? Um homem de meia idade, solteiro, cheio, baixo e tímido, acreditava que sua obsessão pela pornografia na internet se justificava, pois nenhuma mulher jamais demonstrara real interesse no relacionamento de compromisso com ele. Esse hábito cresceram ao longo de mais de 10 anos, abastecendo somente com infindáveis imagens para o seu mundo de fantasia sexual e autogratificação, que ele ainda precisaria de uma mulher, já que era perfeitamente capaz de se satisfazer sozinho. Ele compilou uma lista mental de todas as moças e mulheres das quais havia se aproximado ao longo dos anos, desde seu casamento até depois da faculdade, sempre na espera de conseguir uma namorada, mas tudo terminando em rejeição. Com certa hesitação, ele me perguntou: a Bíblia não diz em algum lugar que é melhor casar do que arder em desejo? Ninguém quer se casar comigo. Então, que escolha eu tenho? Minha resposta foi: sim, a Bíblia diz isso em 1 Coríntios 7:9. Mas Paulo estava expressando aquilo como concessão, não como mandamento. Num contexto, ele se dirigia à viva de solteiros. Argumentou que não se casasse naqueles primeiros dias da perseguição de Nero contra os cristãos, a fim de evitar problemas adicionais. Nesse versículo, porém, ele disse que se ele já estivesse prometidos em um relacionamento, estivesse plenamente traídos um pelo outro, seria melhor que se casassem. Esse versículo não ensina que o casamento por a cobiça. Isso não acontece. Inúmeras pessoas casadas têm o mesmo problema que você. O ídolo de autocomiseração desse homem o acompanharia no casamento e, caso sua esposa não lhe proporcionasse o mesmo prazer a que estava acostumado, ele, muito provavelmente, retornaria à autogratificação praticada antes do casamento. O outro homem casado tinha o mesmo problema. Acreditava que suas fugas com vídeos eróticos eram apropriadas, pois sua esposa mostrava pouco interesse por sexo após 10 anos de casamento. Ele raciocinava mais ou menos assim: se minha esposa não me satisfaz, tenho que encontrar outro meio de satisfação. Como cristão, o adultério não é uma opção por envolver uma desonra sem precedente, mas as fugas cobiçosas são uma forma de preservar minha reputação enquanto obtenho o que necessito. Ele não estava irado, mas certamente estava entregue à desilusão, à autocomiseração, tal qual o homem do estudo de caso anterior e também Brad. Três acreditavam que a rejeição por parte das mulheres e das decepções sentimentais associadas seriam desculpas justificáveis para alimentar a projeção de imagens sensuais em sua mente. Os três pressupunham que havia mágoa suficiente para reivindicar algum tipo de reparação sexual. Você deve proteger seu coração contra uma atitude de autojustificação, proveniente de autocomiseração, porque essa atitude se tornará sua justificativa para o pecado. O descontentamento como só fértil para a cobiça sexual. A satisfação com a vida está enraizada em expectativas frustradas. Quando a vida fica aquém das esperanças e sonhos de longa data, é comum o descontentamento tomar conta, levando muitos a buscar alguém ou algo melhor que lhe forneça a satisfação que procura tão desesperadamente. Por que isso acontece? Acontece que o descontentamento sempre está à busca de distração e variedade para preencher o vazio. A pessoa descontente procura novas emoções e experiências na expectativa de que superem em muito as suas experiências anteriores de vida. Quando conectamos a vida sexual com o coração descontente, descobrimos a receita para todo tipo de experiência e perversão sexual. Foi o que aconteceu com os homens de Sodoma, conforme relatado na Bíblia. Eles não estavam mais satisfeitos com suas esposas e parceiros sexuais dentro de sua própria cidade, mas estavam por algo novo, nesse caso, os anjos que estavam hospedados na casa de Ló. Judas escreveu em sua epístola: igualmente Sodoma, Gomorra e cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postos como exemplo do castigo de um fogo eterno. O termo grego de interesse específico aqui foi traduzido exatamente como sendo contrárias à natureza, e indica o novo membro de uma série distinta daqueles que precederam e que deram continuidade à série, ou a concluíram. Tais homens bissexuais buscavam uma variação, algo diferente e novo para sua gratificação sexual, e os dois visitantes estrangeiros representavam para eles uma nova oportunidade. A sensação do novo e desconhecido pode ser parte da conotação por trás da expressão contrária à natureza ou estranha, isto é, a mulher estranha que aparece também no livro de Provérbios. É provável que você já tenha ouvido o estado
que diz que o fruto proibido é mais doce, indicando que o proibido pode oferecer uma doçura surpreendente se você for atrás de curiosidade e se entregar a ela. Talvez fosse isso que Salomão tinha em mente ao falar da mulher adúltera em Provérbios 2:16 e 22:14. Por vezes, a esposa de outro homem se mostra surpreendentemente tentadora. Representa o desconhecido. Existe algo excitante no sigilo com relação a ela que atrai um homem descontente. Nesses dois versículos, a minha palavra hebraica chama a atenção para a sedução de uma mulher desconhecida, pertencente a outro homem. Nessa passagem, ela é uma mulher que não parece tanto ser uma estrangeira étnica ou ser uma devota do culto a Astarote, quanto parece ser a esposa, xerita de outro homem, uma esposa sensual a respeito de quem não sabe adverte seu discípulo. O fato de ela ser uma estranha envolve um ar de mistério, que pede para ser explorado. O desencanto com a própria esposa pode surgir de uma aparente familiaridade e mesmice, que fazem com que o coração anseie por alguém que pareça ser mais atraente. Além disso, aquilo que é proibido ganha uma aura de ser ainda mais sedutor. Por ter esposa de outro homem, algo que é proibido aumenta a emoção. O descontentamento que há no coração humano diz: a água roubada é doce e o pão comida escondida é saboroso. No contexto, consumir água e o pão pode ser entendido como uma metáfora hebraica que diz respeito ao intercurso com a esposa de outro homem, ou seja, aceitar o convite da mulher estranha. O fato de ser algo roubado e praticado sigilosamente potencializa a atração. Quando o coração está descontente, mergulha numa busca pelo desconhecido para ver se encontra algo que seja excitante da espécie das passões apáticas. Para alguns, quanto maior o risco, maior a intensidade da atração. Parte do fascínio que a mulher estranha exerce sobre um homem descontente é sua distância e obscuridade. Gered sentiu-se extremamente distraído por uma nova funcionária que havia sido contratada em seu escritório. Seu sotaque europeu revelou que ela era de outro país e havia chegado recentemente aos Estados Unidos. Seu nome era Maria e o inglês não era sua língua materna. Com seus olhos escuros e encantadores, ela era uma das morenas mais bonitas que ele já havia visto. Jared estava casado com Elizabeth há 15 anos, mas ela havia contraído uma doença crônica no início do casamento, que a fazia sentir-se mal boa parte do tempo. A doença os mantinha em casa e inibia sua esposa do desejo de ter um relacionamento íntimo com regularidade. Jared era um cristão comprometido, porém durante o aconselhamento conheceu que se encontrava à beira da depressão boa parte do tempo. Ele disse que a única palavra que resumia sua atitude nos 10 anos era inquietude. Quando Maria chegou ao escritório dele, Jared percebeu que estava em apuros. Eles foram forçados a trabalhar juntos e pareciam realmente gostar da companhia um do outro. Ele percebia que ela se divertia flertando com ele durante o dia e me disse: pensei em mudar de emprego, mas nosso plano de saúde para Elizabeth seria cortado e uma nova empresa relutaria em colocá-la no plano de saúde, sem um aumento substancial na mensalidade. Além disso, nem tem certeza de conseguir outro emprego que remunere tão bem quanto o que tenho agora. Jared disse que nunca trairia Elizabeth, mas admitiu ter um mundo imaginário de fantasias sexuais que girava em torno de Maria. Ela havia se tornado sua amante imaginária. Cuja realidade, para um mundo emocionante de fantasias eletrizantes, logo se tornou o passatempo de Jared. A infelicidade frequente em casa e o descontentamento com o que Deus havia determinado para a sua vida e seu casamento reforçavam a monotonia em padrões de sua vida real. Quanto mais permitia que o descontentamento crescesse, mais crítico ele se tornava da Elizabeth. Ela não era mais atraente para ele. Suas muitas horas sentado deitado em casa a fizeram ficar obesa e desproporcional para o gosto dele. Jared disse que nos últimos anos começou a se satisfazer sozinho com regularidade. Agora que Maria era a paz diária de sua vida, só havia se intensificado. As demais mentais de Maria pareciam ser o único raio de luz em seu dia. Jared está brincando com fogo. Ele não pode continuar a alimentar esse ídolo do descontentamento e esperar manter seu casamento, e muito menos restaurar a pureza de seu coração, porque os lábios da mulher imoral destilam mel e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas seu fim é amargo como fel e cortante como a espada de dois gumes. Seus pés descem para a morte, seus passos conduzem ao inferno. Sua fuga mental com a amante imaginária irá apenas amargar ainda mais a sua vida.
Se ele não completar seu coração infeliz, passará a odiar sua esposa e vê-la como um fardo com o qual está sentenciado a viver o resto da vida. O ser humano, irritado pelo descontentamento, está corrompido o suficiente para manchar todo o aspecto da vida e, no fim, Gered se desviará e parar a Deus. Seu descontentamento é um ídolo que cobra adoração cada vez mais intensa. É um Deus que jamais satisfaz. As expectativas de Gered nunca serão satisfeitas por Maria e por Elizabeth, porque não são expectativas de Deus para a vida dele. Ele precisa aprender a querer apenas o que Deus quer para ele, e nada mais. Se ele estiver disposto a abraçar os desejos de Deus, aprenderá a estar contente e feliz em seu casamento com Elizabeth. Enquanto isso, Jared precisa aprender a não fugir para suas fantasias mentais quando seu coração ficar inquieto. Samuel alertou sobre a mulher adúltera, quer ela seja uma mulher real ou imaginária. Após seu caminho dessa mulher, não se aproxime da porta da casa dela. O apóstolo Paulo ensinou ao jovem pastor Timóteo. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. E isso foi depois de ter encorajado Timóteo a tratar as mulheres mais velhas como mães, e as mais jovens como irmãs, com toda a pureza. Quando o coração se encontra descontente, não se manterá puro. Jared pode ser o marido temente a Deus, purificado das impurezas sexuais de seu coração, desde que busca a piedade. A piedade começa com o arrependimento pelo descontentamento que atormenta a vida e o casamento dele há tanto tempo. Outra forma de descontentamento grave pode ser percebida no desejo de alguns de mudar o gênero com o qual nasceram. Essa tendência recente deriva de uma sociologia ímpia que teve origem com Alfred Schatz, que acreditava que as pessoas inseridas em um sistema social tinham suas próprias representações e papéis mentais. Quando esses papéis se tornam institucionalizados, a crença de que a pessoa é um homem ou uma mulher incrusta-se no pensamento de uma criança e, por fim, no tecido social. A pessoa transgênero é informada de que os papéis masculino e feminino são uma realidade socialmente construída e que cada um pode escolher para si o gênero desejado, independentemente dos cromossomos na concepção ou na genitália por ocasião do nascimento. Fazendo menção do caso de crianças intersexuais, o termo usado anteriormente era hermafrodita, que nasceram com genitália múltipla. Não é um argumento válido. No caso de uma pessoa transgênero, devido à estrutura esquelética singular de homens e mulheres, bem como aos diferentes marcadores cromossômicos bissexuais distintos. Independentemente de como for feita a cirurgia de mudança de sexo, com a remoção e ou adição de tecidos moles, ou da persistência no uso de hormônios do sexo oposto, estruturas esqueléticas cromossômicos dados por Deus para a mulher XX e o homem XY permanecem inalterados. Quando uma pessoa interrompe o uso de hormônios do sexo oposto, o corpo acaba retornando ao estado natural em que nasceu. As pessoas transgênero têm que lutar constantemente contra a forma com que Deus os concebeu. O desejo de se tornar uma pessoa do sexo oposto demonstra um descontentamento significativo com o fato de Deus tê-la criado de determinada maneira. É verdade que o transgênero não tem necessariamente um problema de comissão sexual, embora haja evidência que mostra que algumas pessoas transexuais têm orientação homossexual ou lésbica, isso não se aplica a todas. São inúmeras razões pelas quais uma mulher gostaria de ser homem e vice-versa. A mais comum, entretanto, é o conceito de que os transexuais sentem-se presos em um corpo do sexo oposto. Algumas mulheres acreditam que os homens têm mais oportunidades na vida e gostam de fazer coisas que os homens fazem, pois querem ser homens. Alguns homens gostam das coisas que as mulheres tradicionalmente fazem, então querem ser mulheres. Seu corpo, portanto, torna-se uma prisão para sua alma. Existe uma forte semelhança com docetismo, uma forma de gnosticismo do primeiro século a.C. Os adeptos do docetismo acreditavam que a realidade física fosse essencialmente má, mas a realidade espiritual fosse o mundo da perfeição e da bondade. O objetivo era escapar das armadilhas e limitações do corpo físico e abraçar a essência da realidade espiritual. Os transgêneros não são adeptos do docetismo porque não acreditam que toda a realidade física seja má. Entretanto, como aqueles que dizem que sua alma está presa em um corpo físico miserável que eles não querem. Para concordar com a mentalidade do transgenerismo, seria de acreditar que, embora Deus seja capaz de fazer algumas coisas bem feitas, ele cometeu um erro terrível ao lhe dar um corpo que você possui. Entretanto, Deus não é como o homem, ele não comete erros, pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável. Rejeitar a criação de Deus é rejeitar o próprio Criador.
O imperativo moral das gerações anteriores sempre foi cumprir seu papel. Com as gerações atuais, isso mudou drasticamente. O imperativo moral agora é seja fiel a si mesmo. O resultado trágico é que as pessoas transexuais passam a viver puramente com base em suas inclinações e sentimentos, e não na verdade. Para o transgênero, o próprio eu é quem determina o que é verdadeiro e as influências externas da sociedade e religião não são dignas de confiança. No entanto, Deus deixa claro que você não pode confiar em si mesmo. Seus sentimentos e inclinações o levarão para o mau caminho. A pessoa que segue a si mesma possui um tolo como guia, o que a levará tão somente a maior tormento e desespero. Essa abordagem de vida estimula a infelicidade e a depressão grave para a pessoa que se rebela contra a forma que Deus a criou. O medo que alimenta a cobiça sexual. Vou até aqui página 205, falta 5. O medo é uma emoção poderosa que canaliza os pensamentos e as ações em certas direções pré-determinadas. Medo vem de um coração que deseja algum tipo de conforto em seu estado de pânico. Há uma certa inquietude ou acabrunhamento interior que vem do medo e pede uma solução. Essa condição, com frequência, pode se expressar de maneira sexual. O medo é capaz tanto de instigar quanto de alimentar o hábito da cobiça sexual na vida de uma pessoa. Por exemplo, o medo da solidão é capaz de compelir uma pessoa a procurar a companhia de um parceiro solteiro, de uma prostituta ou um amante imaginário. O medo de um casamento tardio, quando a mulher não tem mais idade para conceber, é capaz de motivar algumas mulheres a seduzir um namorado relutante para conseguir engravidar e, possivelmente, enredá-lo para se casar. O medo da rejeição é capaz de coagir um rapaz ou uma moça a ceder à pressão sexual antes do casamento. O medo de ser desprezado em público é capaz de forçar um calouro da faculdade a administrar secretamente uma droga para dopar sua namorada e estuprá-la para completar seu trote de calouro. Por trás de cada um desses desejos ilícitos está um coração cheio de cobiça, com motivações egoístas que buscam algum tipo de autogratificação, quer seja física, quer seja emocional. O medo pode ser a propulsão motivadora para o adultério. Sara convenceu Abraão a cometer adultério com sua serva Agar, porque temia não poder ter filhos. O consentimento de Abraão demonstrou que ele também tinha medo de que Deus, de alguma forma, tivesse mudado de ideia ou esquecido a promessa de lhes dar um herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse, Eliezer, não será seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, ele será seu herdeiro. Dessa forma, conspiraram juntos na tentativa de dar uma mãozinha para Deus com seu próprio plano, botando um filho. Esse filho foi Ismael, neto de Abrão e Agar, de quem Paulo escreveu que nasceu segundo a carne. Com isso, Paulo quis dizer que Ismael foi um filho nascido por meios humanos, pecaminosos. Seu nascimento foi fruto do medo. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que Sara tinha mais de 70 anos, tendo passado bastante da idade para conceber filhos. Abrão era ainda mais idoso. Do ponto de vista humano, esse adultério parecia ser a coisa mais razoável a se fazer. Esse era o costume da época quando uma esposa era estéril. Ser uma esposa e não ter filhos, sempre considerado no Oriente não é apenas uma questão de desgosto, mas também uma questão de reprovação e aflição. As esposas dos patriarcas, para evitar a desonra da esterilidade, entregavam seus criados ao marido, considerando que os filhos nascidos em tais circunstâncias eram seus. O grande pecado nesse caso foi que Abraão e Sara desconsideraram a promessa clara que Deus havia feito e recorreram aos costumes pagãos, em lugar de confiar que Deus manteria a aliança feita com eles. Isso também, com frequência, terá argumentos humanos competentes para o seu pecado sexual, mas são o medo e a falta de confiança nas promessas de Deus que alimentam os pensamentos e comportamentos sexuais. Apesar do pecado do patriarca Abrão, Deus cumpriu a promessa que havia feito. Sara deu à luz Isaac, a respeito de quem Paulo mais tarde escreveu. O filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Enquanto Ismael tornou-se análogo a uma aliança natural e nasceu de um empreender humano marcado pelo medo, Isaac tornou-se comparável a uma nova aliança sobrenatural e nasceu pelo Espírito. É preciso que entendamos que o sexo motivado pelo medo desvia a atenção da obra sobrenatural de Deus. Em determinadas situações, o medo também resultou num incesto deliberado. As filhas de Ló são exemplos de mulheres jovens que temiam envelhecer sem gerar filhos antes de terem marido. Elas sabiam que seu relógio biológico estava correndo. Como vimos naquela época, não ter filhos era uma desonra
que subentendia a maldição de Deus. Para manter dignidade, embebedaram o pai e fizeram sexo com ele. Elas não eram propriamente partidárias do incesto, mas seu pai era o único homem ocupado depois que sua família havia fugido da perversidade de Sodoma. O desespero por ter filhos está alinhado ao medo que tinham, e não resta dúvida que a liberdade sexual que havia em Sodoma também teve seu forte impacto sobre as meninas enquanto cresciam. Atualmente, boa parte dos cristãos não tem a humilhação de não ter filhos, como aconteceu com os homens e mulheres do Antigo Oriente Próximo. A diferença entre a causa do medo que alimentou o pecado sexual naquela época e a causa do medo que alimenta o pecado sexual atual é cultural. Não é uma questão de atitude. A sociedade e a cultura de hoje podem ser diferentes da sociedade e cultura do passado. Mas o coração das pessoas de nossos dias tem desejos semelhantes ao coração daqueles que viveram no período patriarcal. As pessoas ainda lutam contra o medo, a ansiedade, a preocupação e o pânico, assim como seus antepassados lutaram. A única diferença está no cenário ou nas circunstâncias. Além disso, a maneira escolhida para manifestar esse medo pode ser culturalmente diferente. Por exemplo, sua esposa não irá querer que você se deite com seu auxiliar do serviço de casa. O fato de o medo poder se expressar de forma sexual não mudou. Vários anos atrás, uma jovem justificou sua vida promíscua com uma declaração exacerbada. Ele é o único jovem que se portou realmente comigo, nem mostrou algum interesse sério por mim. O medo escravizador de ficar solteira e sozinha, se nunca ter um marido, crescer dentro dela. Tenho certeza de que Deus entenderá, ela argumentou. Afinal de contas, foi Deus quem desejou que o homem e a mulher desfrutassem da companhia um do outro. O desejo de ter um homem em sua vida era tão forte que ela acreditava ser desejo de Deus também. Pensou se é possível colocar de lado a moralidade cristã para realizar seu sonho e que Deus a entenderia. Mas essa jovem era parecido com o das mulheres israelitas durante a época do reino de Judá e Israel. Isaías predisse que Deus julgaria a atratividade das mulheres de Judá por causa de seus modos devados. O Senhor disse, visto que são orgulhosas, expressão e andam de pescoço erguido, com olhar despudorado, dando passos putos e fazendo tinir os enfeites dos tornozelos, ele tiraria delas a beleza e haveria poucos homens disponíveis como maridos em potencial. A maioria deles morreria no campo de batalha. Isaías disse que o desespero e o medo de ficarem solteiras predominariam. Naquele dia, 7 mulheres onde agarrar um só homem, dizendo, nós providenciaremos a nossa comida e as nossas roupas, apenas queremos ser chamadas pelo seu nome. Livra-nos da nossa vergonha. O medo dominaria seus corações, a ponto de estarem dispostos a fazer quase qualquer coisa por um homem, desde que ele se dispusesse a ser marido delas. A moralidade impera quando o medo assume o controle idólatra do coração. Um calouro de faculdade revelou seu medo de ser rejeitado pela turma quando concordou em contratar uma prostituta e perder a virgindade para agradar seus colegas. Ele não queria que seus colegas pensassem que ele não era homem. Todos tinham de passar por aquele teste para serem aceitos. Para ele, esse foi o começo dos anos de prática sexual, de escravidão a shows de striptease em bares, casas noturnas e a pornografia. Uma vez que a linha de fornicação havia sido cruzada e o pecado concebido do coração, era fácil racionalizar os prazeres sexuais menores, como os comportamentos de autogratificação, mesmo tendo prometido a si mesmo que nunca mais voltaria a fazer sexo com uma prostituta. Uma mulher mais velha, que havia sido bastante atraente quando jovem, lamentou o fato de estar perdendo a beleza. Durante o aconselhamento, ela confessou ter tido um caso de uma noite com um homem mais velho, só para provar a si mesma que ainda era atraente ao sexo oposto. O medo da beleza da juventude desaparecer é terreno fértil para intenções imorais. As muitas ideias de suas netas descobrirem o que aconteceu aterrorizavam, e a vergonha a levou a uma depressão profunda, ainda havia destruído qualquer esperança de ser um exemplo e modelo para seus netos. Estamos mais suscetíveis ao pecado sexual quando o nosso coração está ferido e o sofrimento emocional parece insuportável. A ira, a autocomiseração, o descontentamento e o medo são 4 racionalizações muito potentes. Elas enfraquecerão nossa determinação a ponto que acabamos cedendo e nos entregando aos prazeres sexuais. Esses desejos que governam nosso coração pedem para ser apaziguados. Você precisa lidar com eles e pode fazer isso se arrependendo e buscando incansavelmente uma vida de pureza. Bom, já acabou aqui uma leitura
do livro Paixão do Coração, Aconselhamento Bíblico para lidar com pecados sexuais, de John Street. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Fui!